Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para falar de um tema muito especial que eu tenho muito orgulho, que hoje a gente está comemorando 3 anos do grupo devocional. É muito importante a gente falar, né, comemorar esse terceiro aninho, né, Isaac? Que foi um projeto muito interessante, um projeto que mudou sua vida, né, Isaac? Da água pro vinho. Fala pra gente um pouquinho como é que nasceu a ideia de fazer o grupo devocional. Que Deus te orientou? Como é que foi isso? A gente estava vivendo um período muito delicado de transições e eu considero que foi o pior período da minha vida, assim, digamos assim, né? E eu acho que eu enxergo graça de Deus nisso, porque na Uhum. pior condição, Deus faz a melhor, né, o melhor projeto, algo mais significativo para mim, que mudou completamente minha vida, né? A gente estava conversando aqui anteriormente que eu sempre fui uma pessoa da noite, você sabe, Por mais isso do que que eu tenho ninguém. orgulho. O E preço foi alto, né, é Isaac? a hora que minha mente funcionava melhor, a criatividade, tudo fluía muito melhor. Era o momento que eu tinha meu tempo com Deus também, era de noite, invadindo já a madrugada. Sempre fui da noite, sempre, desde criança, adolescente, etc. E isso mudou radicalmente a minha rotina, que passei a acordar muito cedo. Quanto que. Na verdade, Ah, começou. Bom, todo o projeto começou a partir de uma estatística que eu li. uhum. Eu descobri que 120 milhões de brasileiros estão no WhatsApp, contra 116 milhões que estão conectados à internet. Ou Nossa. seja, tem mais gente usando o WhatsApp do que Uhum. navegando na internet. Destes 120 milhões, 57% acessam o celular quando acordam. Nossa. E eu falei assim, meu Deus, que número expressivo. Olha um WhatsApp assim que acorda. A primeira coisa que faz é olhar o WhatsApp quando acorda. Uhum. E eu fiquei me perguntando, o que aconteceria, como seria o dia dessas pessoas se o primeiro pensamento delas fosse um versículo? Uhum. Como seria o dia, como seria a cidade, como seria o país? Se 57% da população brasileira acordasse com um versículo. Tivesse uma oportunidade de ouvir a voz de Deus. Porque a palavra de Deus diz em Isaías que assim a palavra de Deus é como a chuva que desce, rega a terra e não volta para o céu se havia cumprido o propósito pela qual ela foi designada. Assim a palavra de Deus Uhum. não volta vazia. Então, nós temos uma promessa, que a palavra de Deus, quando toca a terra do nosso coração, ela cumpre um propósito. Ela não volta vazia. Ela rega, ela enriquece, ela amolece o nosso coração e ela faz com que as sementes do reino que estão plantadas no nosso coração germinem. Isso é essencial para a vida cristã, para o nosso desenvolvimento, para o nosso florescimento e para a nossa frutificação. Uhum. Ou seja, para a transformação de realidade. Então, baseado nessa ideia, né, nessa impressão do Espírito Santo, eu me senti compelido a, a fazer o seguinte: eu preciso então enviar um versículo com uma reflexão devocional para o máximo de pessoas que eu conseguir. Uhum. Eu descobri que aplicando, transpondo essa estatística para o contexto de Nova Friburgo, da cidade que nós residimos hoje, corresponderia a cerca de 55 mil habitantes da cidade estariam hoje olhando o WhatsApp quando acordam. Nossa. E eu falei assim, bom, tá aí meu sonho, atingir 55 mil pessoas aqui dessa cidade com a palavra que não volta vazia. Uhum. Então eu abri, disponibilizei um grupo de WhatsApp e eu procurei qual seria a melhor ferramenta para fazer isso e eu não encontrei outra maneira. Eu achei que a melhor maneira, eu senti claramente que era abrindo meu próprio número de celular pessoal, compartilhando e criando esses grupos e compartilhando esse grupo silenciado, né, de devocional. É um grupo que não tem nenhum outro tipo de comentário a não ser versículo, comentário e um desafio para cada um fazer a sua oração de manhã.
E o que aconteceu foi que rapidamente a gente encheu o primeiro grupo, depois o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E aí no quinto grupo a gente chegou a 1.000 pessoas. E daí em diante, hoje a gente tem 12 grupos que estão hoje envolvendo e alcançando 7 nacionalidades. Que legal. Então tem Angola, Luxemburgo, África do Sul, vários países que não são Turquia. Europa. A gente vê também esse país agora. Qual é esse país que está? Ucrânia. Tem gente da Ucrânia no grupo devocional. Assim. Uhum. Obviamente, pessoas de língua portuguesa, porque eu só envio em língua portuguesa, mas pessoas em várias partes do mundo aí sendo abençoadas com esse devocional e compartilhando umas com as outras. E tem muitas pessoas que fazem o devocional, que recebem. Muitas pessoas já falaram, eu envio toda manhã no grupo da minha família. E a família não está no grupo devocional, mas a pessoa ela compartilha, replica. Então a gente não tem dimensão real do alcance disso. E é muito gratificante. E onde vai a palavra... Isso. Vai deixando a semente, o fruto, né? Inicialmente, como você sabe, eu tenho um compromisso muito grande com hora, com pontualidade e... Enfim, tenho um compromisso grande com a minha palavra. E assim que eu assumi esse compromisso das 6 da manhã, eu falho, né? É raro as exceções, mas eu falho de vez em quando no sentido de atrasar um pouco o horário ou não, ou antecipar. Mas inicialmente eu fiquei muito aflito, né? Porque eu acordava às 5 da manhã e aí começava a contagem regressiva até às 6. E tinha que colocar lá às 6. E esse horário cedo eu não sou ninguém, né, cara? Eu não lembro nem meu nome. Já que eu era uma pessoa da noite. Então, quando eu resolvi absorver esse compromisso, eu tava ficando muito ansioso, muito aflito. E aí eu resolvi antecipar 1 hora. Para fazer com mais tranquilidade. Então comecei a acordar às 4. Mas com o tempo, depois de alguns meses, meu corpo se adaptou e eu acordo. Passei a acordar sem despertador. Até antes disso, né, por volta das 3h30. Então meu corpo se acostumou, então eu passei a acordar muito cedo. E, enfim, isso mudou radicalmente a minha rotina e eu hoje não abro mão disso porque tem sido muito precioso. Porque é um tempo que eu não sou chamado, né, acionado, não sou demandado por ninguém na face da Terra porque está todo mundo dormindo. Então é um período também muito importante para mim de solitude, de ter meu tempo completamente com Deus. E existem algumas ideias que combatem um pouco a questão do devocional, de você separar... O que é devocional? Você separar um tempo de qualidade com Deus. Para falar, ou seja, orar, e também ouvir o Espírito Santo e meditando. São algumas maneiras que a gente tem de ouvir a voz de Deus. Entre elas, nós temos a palavra de Deus, que é a principal maneira pela qual um cristão ouve a voz do Espírito Santo é através da palavra registrada que ele deixou, a carta de Deus para nós, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, alguns dizem, não, eu já ando em oração, eu e o pai aqui, ó, somos um, a gente anda junto, tal, comunhão íntima. Eu costumo dizer, então você está melhor do que Jesus, né? Porque Jesus não abria mão desse tempo. Nós temos pelo menos 5 ocorrências que mostram que Jesus se retirou para lugares desertos, no outro versículo, para lugares solitários e orava. Jesus acordou na madrugada a fim de orar. Jesus subiu ao monte, se distanciou da multidão a fim de orar. Então nós temos aí pelo menos 5 ocorrências que descortinam a vida de Jesus acerca do devocional. Então se Jesus tinha, ele que era um com o Pai, que mais íntimo do que Jesus com o Pai não tinha, se ele priorizava esse relacionamento devocional, quanto mais nós que somos seguidores de Jesus. Né? Você acha que o devocional fez alguma diferença na sua vida? Eu sei que você sempre fez devocional, mas esse momento de acordar todo dia 4 horas da manhã, porque eu lembro que uma vez você pregou falando do acordar às 4. Você lembra disso? Sim. Como eu te falei, os meus momentos de qualidade com Deus eram sempre antes de dormir, né?
E o que mudou é realmente que eu me posiciono muito melhor para os desafios do dia. Uhum. Então, os desafios envolvem conflitos, divergências, demandas, adversidades, problemas. São, às vezes, situações desconcertantes, às vezes, situações novas que eu não sei como proceder, que eu não aprendi ainda como enfrentar determinados desafios. Então, quando eu passei a fazer o devocional na primeira hora do dia, meu primeiro compromisso, conforme a gente aprende observando a vida de Ezequias, que praticava o primeiro, a Bíblia fala, no primeiro ano do seu mandato, no primeiro mês, no primeiro dia, Ezequias abriu as portas do templo e as restaurou. Uhum. E ele não só fez isso, priorizou o reino de Deus, como ele continuou a praticar isso. E ele influenciou outras pessoas a fazerem o mesmo. E assim que ele influenciou outras pessoas a fazerem o mesmo, ele não deixou, porque a Bíblia registra claramente que ele acordou na primeira hora do dia e foi ao templo do Senhor restaurado para o consagrar. Uhum. Então ele passou a fazer isso como um hábito. Então toda vez que Ezequias foi afrontado, a Bíblia fala, então orou Ezequias a Deus. Quando Ezequias recebeu uma notícia de que ele tinha uma doença terminal, quando ele foi acometido de doença terminal, Ezequias clamou ao Senhor. Uhum. Então Ezequias clamou ao Senhor. Amém. Ele mobilizou os levitas, ele mobilizou profetas, ele mobilizou sacerdotes, ele mobilizou outras pessoas, inclusive o povo, a fazer e praticar, priorizar o reino em primeiro lugar. E a palavra de Deus fala em Apocalipse capítulo 2, um desafio à igreja de Éfeso. Volta, pois, à prática das primeiras obras. Interessante. E então nós temos esse chamado do Espírito que chama a igreja, que convida, desafia a igreja a voltar a praticar o primeiro. Uhum. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando a gente prioriza o reino de Deus no início do nosso dia, nós estamos posicionados, nós estamos alimentados, nós estamos fortalecidos, nutridos no nosso espírito, porque nós sabemos que muitas questões nós afundamos porque permitimos com que as nossas emoções governem as nossas decisões. Mas quando nós somos, segundo Romanos 8,14, como filhos de Deus, vivemos como filhos, sendo orientados, dirigidos, guiados pela voz de Deus, então nós passamos a viver como filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus crendo. Mas nós vivemos como filho de Deus, sendo guiados por essa voz, se nós priorizamos esse tempo com o Espírito Santo. Isso muda não mudou apenas a minha rotina, como Ezequias eu resolvi inspirar outros a fazer o mesmo. A gente não só muda a nossa realidade, como a gente pode mudar um quadro de enfermidade mortal, Amém. A gente pode vencer os nossos inimigos, e Ezequias desfrutou de algo que nenhum outro personagem bíblico desfrutou. Paz por todos os lados, alegria incomparável que não houve igual nem nos dias de Salomão. A Bíblia diz isso claramente. Nem nos dias de Salomão houve tão grande alegria. Então, Ezequias desfrutou de paz por todos os lados. Que bênção maravilhosa. Ele desfrutou de alegria incomparável, Amém. De forma com que cidades vizinhas ouviam o povo celebrando. Tão grande alegria. Ele viveu prosperidade porque ele começou a receber presentes inesperados. A Bíblia chama de coisas preciosíssimas e raras que foram presentes. Ele foi honrado em toda a cidade por todo o povo. A Bíblia enfatiza, todo o povo honrou Ezequias. Quantas pessoas você conhece, Isabel, que é honrada por todo mundo? Isso aí
É uma Tá muito promessa. devocional, 4 horas da É manhã. algo que Ezequias desfrutou e eu me perguntei por que ele desfrutou de paz, de saúde, de riqueza, prosperidade, de honra e por último, legado. Porque seus filhos reinaram em seu lugar, dando continuidade ao que ele fez. Não tem um desejo maior do que um pai, do que um empresário, do que um profissional, do que ver seu filho seguindo seus próprios passos, pisando na plataforma que ele preparou, que é ver legado. Não tem alegria maior para um pai, realização maior. E Ezequias, ele desfrutou de uma vida plena. É isso que eu chamo de uma vida plena. Em outras palavras, resumindo, o que mudou na minha vida e o que muda na vida de quem pratica o devocional? Vida plena. Isso é muito interessante que você está quebrando também um tabu de que muitas pessoas falam, né? Ah, não pode ter um ritual, não pode ter um hábito, porque vai tirar a espontaneidade ou vai ser uma rotina. Uma rotina que vai tirar essa coisa da intimidade. E, na verdade, não é nada, não tem nada a ver com isso. Tem uma questão de predisposição de estar ali, né? De dar o tempo. Seria isso que você está... A espontaneidade, ela não é estabelecida pela ausência de compromisso. Muito bom. A espontaneidade, ela nasce a partir do compromisso. Muito bom. Daí nasce a intimidade. Então, ninguém vai ter intimidade, por exemplo, conjugal, sem antes assumir aliança. Oh. A Bíblia fala em Jeremias que o Senhor estabelece aliança com aqueles que o temem. Então a intimidade de Deus está reservada para aqueles que fazem aliança. Salmo reitera. O Salmo também reitera essa ideia, que diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Muito bom. Então, quando a gente teme a Deus, quando a gente assume um compromisso com Deus, nós estamos habilitados a viver uma intimidade mais profunda com Deus. Muito bom. E nós vemos isso, é muito interessante o exercício de você verificar o que a gente acredita na vida de Jesus e também como os apóstolos aplicaram na sua própria vida o que eles aprenderam de Jesus. E nós vemos Pedro em Atos capítulo 16, que era domingo, primeiro dia da semana, e Paulo, ele, ao chegar em Troade, desembarcar em Troade, a primeira coisa que ele fez no primeiro dia da semana, ao desembarcar em Troade, na praia, no continente europeu, a primeira coisa foi: vamos procurar um lugar junto aos rios favorável à oração. Muito bom. Paulo praticava o primeiro. Cara, e se esses caras que eram, né, o apóstolo, né, os apóstolos, tiveram esse tempo de oração, imagina a gente, né, no tempo que a gente vive hoje, né, muito bom. Agora, Isaac, fala um pouquinho, você tem testemunhos para contar do devocional? Muitos, né? Conta Recebo umzinho pra gente. constantemente. Agora não sei se eu recordo, mas constantemente eu sou procurado por pessoas. De madrugada eu vejo alguém, de vez em quando alguém te ligando, né? Recebo ligações, às vezes, quando eu tô dormindo, de pessoas de diversas idades, diversos contextos, diversos Liga lugares. E fala, você é o pastor do devocional? Aqui, ó, eu inclusive posso ler agora uma mensagem que eu ainda não respondi, mas olha só, responde. agora, em tempo real, né? Uma mensagem hoje enviada às 11 da manhã. Não sei o que está escrito ainda, só vi assim: bom dia, pastor, meu nome é Jorge, moro em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Uau. Assisto os cultos no YouTube e recebo seus ensinos no grupo devocional do WhatsApp. Ore por mim, estou doente, vou passar por um procedimento cirúrgico em virtude de uma artrite reumatoide que me acometeu. Eu sou procurado tanto para pedidos de oração constantemente. Você vê, Santa Maria, Rio Grande do Sul, onde que eu ia imaginar que essa mensagem devocional ia chegar numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Legal. E eu tenho orado, a gente ora. Eu me recordei agora de um testemunho. E eu recebo muitos testemunhos. Isso. De um testemunho que uma pessoa ia se matar, não sei se vai lembrar disso, Lembro. que ele tinha se separado. E o devocional daquela semana estava bem específico. Uma pessoa do Ceará. Sobre isso, né? Muito interessante. Fortaleza, uma pessoa da cidade de Fortaleza, no Ceará. Ela tinha se divorciado aquela semana e uma pessoa enviou para ela
o texto devocional e através daquele texto devocional ela teve uma experiência com Deus e ela recebeu aquilo no momento que ela ia cometer o suicídio. Nossa. E aí, a partir de então, ela passou a fazer o devocional diariamente, me pediu um acompanhamento naquele primeiro mês. Eu pude acompanhá-lo semanalmente durante aquele primeiro mês e foi muito bom. E já aconteceu também, por exemplo, eu tenho 2 pessoas que eu sei, né, que elas têm uma acessibilidade no celular, Legal. que elas são cegas, né? Então elas ouvem o devocional através do aplicativo de acessibilidade do celular que lê para elas a mensagem, né? Então são pessoas muito bom que, enfim, recebe. eu me recordo também de uma pessoa que estava afastada dos caminhos do Senhor e ela recebeu de um dos seus funcionários o texto devocional pelo WhatsApp encaminhado. E naquela manhã ela recebeu uma orientação de Deus em meio à pandemia. Ela ia fechar o negócio dela. E ela recebeu aquele texto devocional. Ela entendeu que ela não deveria responder à retração do mercado e se resguardar, mas ela deveria fazer investimento. Ou seja, ela não deveria ser dirigida pelo medo das suas emoções, mas ela se sentiu encorajada a, ao contrário, acelerar e fazer um investimento no seu próprio negócio. E o que aconteceu foi que ela cresceu e em poucos meses ela prosperou tanto que ela reformou o seu negócio e ela fez a aquisição de mais 2 negócios. Em virtude do retorno que ela teve pelo investimento que ela fez, ela ainda capitalizou para comprar mais 2 negócios dentro do mesmo segmento de atuação dela. Então ela prosperou e avançou por causa da palavra de Deus. Muito bom. A palavra de Deus, ela nos lava, né? Ela nos purifica. E eu quero te pedir para você falar para quem está aqui assistindo a gente, como que eles podem ouvir mais a Deus, como que eles podem fazer esse devocional, né? O que você indica para eles, assim, ter essa vida, né? Como seria essa vida de devocional? Existe um salmo imprescindível para isso, que é aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muito bom. Esse saber, o vocábulo, o hebraico, é a palavra iada. Toda vez que aparece esse verbo, ele está associado à relação íntima entre um homem e uma mulher. Por exemplo, conheceu Abrão a Sara e ele concebeu. Então o que acontece? Nós só podemos conceber uma nova realidade se a gente antes conhece. Muito bom. E a gente só conhece se antes a gente se aquieta. Então, o desafio do devocional, o que eu acredito ser imprescindível para o momento devocional é, primeiro, se aquietar para conhecer e então conceber. Muito bom. O que eu acho muito interessante, que eu percebo assim, até quando a gente vai orar e pedir para a Deus palavras para liberar para as pessoas, é o que é feito, né, no devocional, porque como você libera a palavra para outros, não passa só em você, né? Vem muitos segredos, né? Vem direções de Deus para as pessoas. E às vezes parece que as pessoas não estão percebendo realmente que Deus estava dando uma orientação para aquele dia, né? É verdade. Eu tenho percebido isso na nossa prática pastoral. Tem sido comum, a gente até conversou sobre isso esses dias, né? Que como se a gente, sem saber, porque eu não sei qual vai ser a inspiração para o dia seguinte, para a semana seguinte do tema. Nunca sei. E o que acontece, que eu tenho sentido nessa prática pastoral, é que muitas vezes nós vamos aconselhar pessoas que estão se afogando e de outra forma não estariam se afogando se elas tivessem observado o devocional daquele dia. Então Deus já estava provendo uma direção, uma orientação clara para a pessoa no texto devocional, e por ela não ter priorizado o reino naquele dia, ela não se alimentou, não nutriu o seu espírito, não fortaleceu o seu espírito, não se posicionou para um desafio que ela iria passar mais tarde no dia. E Deus já tinha providenciado de manhã cedo. Nossa.
Isso tem sido muito frequente, muito comum. Na verdade, a grande maioria dos nossos atendimentos são de pessoas que eu sempre faço a pergunta: você fez o devocional hoje? Porque eu acredito que o tema hoje tem a ver com o que você está atravessando. Aí a pessoa: não, hoje não. Você tem feito ultimamente? Não, ultimamente não. Então não é uma surpresa para a gente encontrar adiante de nós uma debilidade espiritual. A pessoa está definhando espiritualmente. Assim como uma pessoa que fica sem comer e ela vai ficando fraca, sem energia, sem disposição para executar algumas tarefas ou alguns desafios, ela não está pronta para aquilo. Uhum. E de repente, vamos supor que a pessoa tem um compromisso importante e ela está aguardando um ônibus, no ponto de ônibus. E ela não se alimentou naquela manhã, ela está fraca. E de repente ela vê que ela está perdendo o ônibus. E ela teria que dar um sprint ali, teria que dar uma corrida para pegar o ônibus. Ela não faz isso porque ela está fraca, porque ela não se alimentou. Então ela perde uma oportunidade, atrasa e com isso vive algumas consequências do seu atraso. Isso acontece espiritualmente. As pessoas não priorizam seu tempo com Deus, sua alimentação espiritual, sua intimidade com o Pai. E Jesus recebia diariamente as direções do que ele deveria fazer por meio do Espírito Santo. Então a vida de Jesus é um exemplo para a nossa própria vida. E Jesus dizia claramente: o filho não pode fazer nada sem o pai. É muito interessante que é uma coisa que desde pequenininha que eu ouço que eu falo de Apocalipse, eu leio Apocalipse, eu ouço alguém falar, sempre fica: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então, existe uma grande probabilidade que o problema não esteja em Deus, né, Isaac? Uma grande probabilidade não, né? Não, o problema não está em Deus não falar, né? Porque Deus fala até no silêncio, né? Com certeza. Mas existe uma parte nossa em ouvir, né? Então, ele fala e a gente escuta. Só que essa parte de escutar é uma parte que requer de nós se aquietar, como você estava falando, né? Nesse momento, tem uma música aqui nesse lugar que a gente não está ouvindo. E a gente não ouve porque a gente não tem um aparelho decodificador e a gente não está sintonizado. Uhum. Nós temos um aparelho decodificador no nosso espírito, que é o Espírito Santo. Uhum. Nós temos uma pessoa que conhece as profundezas do coração de Deus, que discerne as intenções do coração do homem. E essa pessoa, se a gente tiver sintonizado com ela, a gente vai ouvir uma música. E você sabe, quando você ouve uma música, seu pé não fica parado. Então, o que você ouve determina como você se comporta. Muito bom. Então, muitas vezes a gente não está sintonizado, a gente está ouvindo. Por não ouvir, a gente não reage, não responde. Uhum. E por isso também não colhe o resultado de Exatamente. uma vida guiada no Espírito Santo, né? Perfeito. Muito bom. Eu quero falar para você que nós estamos encerrando aqui. Honrar você, Isaac, agradecer por esses devocionais maravilhosos, por você ser esse canal de um rio a jorrar. Você não é uma represa, né? Muitas vezes a gente se torna uma represa, mas você obedeceu a voz de Deus e deixou fluir. E você que está aí, fica ligado, ouça a voz. Deus está falando, Deus não para de falar, mesmo através do silêncio. Ó. Fica ligado nos próximos vídeos.